Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podei-vos assentar. Reverendas irmãs religiosas aqui presentes, caríssimos e amados irmãos, nós hoje celebramos o 5º domingo depois de Pentecostes. É justamente este tempo propício no qual a Igreja vai pouco a pouco dando para cada um de nós os ensinamentos que vêm do próprio Cristo. Portanto, nestes domingos, a Igreja vai querendo nos ensinar aquilo que devemos sempre ter dentro do nosso coração, ou seja, as palavras e os ensinamentos do próprio Jesus, com seus milagres, que geram dentro de nós certa emoção e geram também a virtude da fé. Mas, portanto, nós devemos nos instruir, devemos deixar o nosso coração ser moldado pela vontade de Deus pouco a pouco, e nós vamos, portanto, nestes domingos, meditar, olhando para aquilo que Jesus realiza e olhar para a nossa própria vida e pensar: eu estou agindo da forma que Jesus quer que eu haja? Eu estou pensando aquilo que Jesus quer que eu pense? A minha vida está inteiramente sendo moldada pouco a pouco? Eu que professo a fé cristã, eu de fato sou alguém que com palavras, com pensamentos e com ações louvo a Deus? É justamente isso que nós devemos continuamente pensar a respeito da nossa vida. Hoje nós escutamos na primeira leitura São Pedro, que nos narra, ele que era uma pessoa tão facilmente levada à ira, à raiva. Nós sabemos muito bem que no momento que Jesus foi preso na Quinta-feira Santa, quem que cortou, quem que usou a força, o ódio para ferir aquele soldado? Foi o próprio São Pedro. Mas na leitura que nós escutamos, São Pedro hoje nos convida a ser compassivos, a ser unânimes na oração. E nós vemos, portanto, alguém que foi completamente transformado pelo Espírito Santo, e ele que foi recebendo os ensinamentos de Jesus, ele escutou o próprio Senhor falar dentro do seu coração, e também ele se deixou ser transformado pelo Espírito Santo. É isso que nós devemos também fazer, pouco a pouco, com a nossa vida. E é esse mesmo São Pedro que nos convida, portanto, neste dia, a olhar para o nosso orgulho. Tantas vezes nós pensamos que nós somos melhores que as outras pessoas, por estarmos talvez dentro deste templo, participando de algum movimento, nós nos achamos, nos orgulhamos, criamos, portanto, este grande pecado, que é o pecado do orgulho, e nós pensamos que nós estamos agradando a Deus, mas nós estamos apenas fazendo a nossa própria vontade. E é justamente isso que hoje o próprio Senhor, no seu Evangelho, que nos é narrado pelo evangelista São Mateus, São Mateus, ele escreve para propriamente os judeus. Ele quer comprovar que Jesus é de fato o Messias, e todo o seu Evangelho é direcionado, portanto, à fé judaica, para que eles possam se converter. Mas São Mateus, ele vai narrar, portanto, o Evangelho que nós escutamos hoje, é o Evangelho que faz parte do Sermão da Montanha. E nós vemos isso claramente porque Jesus, as palavras de Jesus, ele vai usar, portanto, aquilo, fazendo uma referência ao 5º mandamento, que é não matar, e ele, portanto, se equipara, e ele, sendo mais que Moisés, ele também se eleva até o monte. Portanto, o Sermão da Montanha foi realizado em um lugar alto, em uma serra, onde uma multidão de pessoas estavam ali para escutar Jesus, e ele foi proferindo os seus ensinamentos, e eles perceberam que Jesus não era mais alguém, não era mais um que falava das coisas de Deus, mas era o próprio Deus que veio falar conosco. E Jesus, tendo a autoridade que é do próprio Senhor, ele, portanto, vai dizer para aqueles homens. A primeira frase que Jesus, no Evangelho que nos é narrado hoje de São Mateus, que ele dirige para nós é: se a vossa justiça não superar a justiça dos escribas e dos fariseus, vocês são de fato hipócritas. Ou seja, nós devemos olhar também para a nossa própria vida. A minha religião, as minhas práticas de piedade, a minha vinda semanalmente à igreja me faz, de fato, ser alguém melhor para Deus, para os irmãos e para mim mesmo, ou apenas eu estou
vivendo uma religião de aparências, ou seja, eu só vou à igreja porque eu tenho que cumprir certos preceitos para não cometer talvez um pecado mortal, que é faltar à missa aos domingos. Justamente nós devemos olhar para essas palavras de Jesus, que são dirigidas também a cada um de nós nesta noite. Jesus nos diz: se a vossa justiça, e o que é a justiça? A justiça é aquilo, segundo Santo Tomás, que nós devemos dar por direito a alguém. Nós devemos, portanto, por meio da virtude da justiça, e a justiça está relacionada com o direito, sobre toda a relação existe alguém que cabe lhe dar algo a outra pessoa. Nós estamos falando de Deus. Nós conseguimos honrar a Deus com toda a nossa vida, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso coração e com as nossas obras. E é isso justamente que nós somos chamados a meditar e a contemplar neste dia. Jesus é o próprio Senhor que nos diz: se a vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, portanto, nós devemos olhar também para a nossa própria vida. Nós temos uma grande tentação, que é escutando, talvez lendo algum livro espiritual, lendo a Sagrada Escritura, os Santos Evangelhos, talvez escutando uma meditação, escutando uma música, nós pensamos sempre em alguém que é pior que eu, que precisa dessa palavra. Nós nunca aplicamos aquela palavra para a nossa própria vida. E isso é uma grande enganação, talvez uma tentação do demônio, mas também por conta das nossas paixões desordenadas, do nosso orgulho, da nossa falta de humildade, que não consegue aplicar a vontade de Deus para a minha própria realidade pessoal. Então, nós devemos pensar quem também são essas pessoas às quais Jesus cita. Os escribas são aquelas pessoas que conheciam profundamente a religião judaica, sabiam de A a Z todas as regras, como se comportar dentro do templo, nas sinagogas. Eram pessoas que sabiam profundamente da palavra de Deus, mas que não colocavam essa palavra em prática. E de outro lado, nós vemos bem parecidos e talvez piores que os escribas. Os escribas muitas das vezes eram pessoas que ficavam escondidas, mas tinham também certo orgulho. Mas os fariseus eram também aquelas pessoas que conheciam muito bem todas as regras da religião, mas eles externavam essa sua devoção, essa sua fé, essa prática religiosa, simplesmente para ser louvado pelos homens. Ou seja, eles não pensavam, na verdade eles pensavam em agradar a Deus, mas não estavam de modo algum agradando ao Senhor. Eram meras práticas externas de piedade. Eles queriam, na verdade, ser louvados, ser honrados pelos homens e, portanto, não agradavam de fato a nosso Senhor. E continuando a narração e a descrição deste evangelho, nós vemos em segundo lugar nosso Senhor dizer: aos antigos foi dito, ou seja, o próprio Senhor no deserto deu a Moisés as leis, deu os mandamentos. E eles, recebendo estes mandamentos, não foram também capazes de ser completamente fiéis a nosso Senhor. Nós sabemos muito bem as consequências tão desastrosas que o pecado original causou na humanidade, e nós vemos, portanto, que a religião judaica, de um lado, que buscava de fato a Deus, honrar o único Senhor, aquele Deus que é todo-poderoso, em contraste com os deuses pagãos, que eram falsas divindades, falsos deuses. Portanto, eles também, em algumas ocasiões, caíam no pecado da idolatria. Nós vemos, portanto, que eles não de fato eram fiéis a nosso Senhor. E Jesus hoje, em terceiro lugar, ele vai nos dizer: Jesus não veio para acabar com os 10 mandamentos, não veio para acabar com o Antigo Testamento, mas ele veio dar a nós a capacidade, de fato, de cumprir bem as leis. Porque as leis, se nós pensarmos, se a gente pensar que uma lei que eu devo cumprir, eu devo fazer simplesmente para não transgredir certo tipo de lei, e exteriormente falando, nosso Senhor estava dizendo ali algo. As pessoas sabiam que eles não deviam matar, e nós sabemos as consequências de uma pessoa que comete homicídio, ou seja, ou vai ser a cadeia, ou aquela pessoa vai viver com essa culpa eternamente se ela não se arrepender dos seus pecados. E Jesus,
que se dirige também a nós com essas palavras, ele vai levar este mandamento, que é não matar, para um nível superior, muito superior a essa mera não execução de uma pessoa. Ou seja, se nós pensarmos como que uma pessoa é capaz de matar alguém, nós devemos ir até a raiz. Qual é o traço e o perfil psicológico que essa pessoa precisou para externar o homicídio? Talvez seja uma briga com alguém, com uma discussão. Nós sabemos muito bem. Recentemente eu vi um vídeo na internet de uma pessoa que, por conta de uma besteira, uma briga de trânsito, ela matou outra pessoa e depois ela foi presa. Depois, para reconstruir a cena do crime, ela foi convidada a descrever todos os passos daquele crime. E ela, em prantos, estava recordando. Isso aqui foi uma grande besteira que eu fiz, ou seja, a pessoa se deixou levar pelo ódio, pelo sentimento que gerou um pensamento e que foi externado por uma ação tão grave que é o homicídio. Mas Jesus não quer simplesmente que nós deixemos de matar alguém externamente. É lógico, isso nós devemos sempre evitar, mas também nós devemos evitar matar as pessoas dentro do nosso coração. E é justamente isso que Jesus hoje nos convida a fazer. Ele nos convida, além de não matar alguém externamente, também não matar alguém dentro do nosso coração. Nós, portanto, devemos recordar que os pecados não são apenas atos externos, mas os pecados também nós podemos cometê-los por meio dos nossos pensamentos e também por conta dos nossos maus sentimentos. E é justamente isso que Jesus leva esta lei de não matar ao seu pleno cumprimento, ou seja, ele vai dizer para cada um de nós, não basta apenas não matar externamente, nós devemos também evitar matar os nossos irmãos dentro do nosso coração, seja com calúnias, com falsos testemunhos, seja também por meio do ódio às pessoas, desejando mal àquelas pessoas, os maus pensamentos em relação às outras pessoas, os juízos temerários que nós continuamente pensamos das outras pessoas, seja dentro da nossa casa, da nossa família, membros da igreja, qualquer tipo de pessoa. Nós devemos, portanto, evitar julgar e matar as pessoas dentro do nosso coração. Se a gente recordar, se a gente vai alimentando pouco a pouco esses maus sentimentos, talvez poucas pessoas serão capazes, de fato, a matar externamente alguém, mas dentro do seu coração, e é isso que é, do mesmo modo, tão grave, que nós somos também convidados e chamados pelo Senhor a evitar neste Evangelho. E para finalizar, Santo Antônio, ele vai nos dizer sobre 4 coisas. A Deus, se nós queremos de fato superar essa falsa justiça dos escribas e dos fariseus, nós devemos dar a Ele toda a honra e toda a glória. E nós somos capazes, de fato, de dar tudo isso a Deus. Nós, muitas das vezes, em alguma ocasião da nossa vida, tão desesperados, nós fazemos tantas promessas, queremos fazer boas resoluções, mas muitas das vezes a gente não consegue, portanto, fazer tudo aquilo que Deus merece. Na verdade, a gente nunca vai alcançar este nível de perfeição, porque justamente Deus é alguém infinito e nós somos meras criaturas tão pecadoras e miseráveis que nós não conseguimos dar de fato a Deus toda a honra e toda a glória. E em segundo lugar, se nós queremos superar a justiça dos escribas e dos fariseus, nós devemos também ter certa desconfiança dos nossos próprios pensamentos, das nossas boas ações, porque justamente quando nós queremos uma simples ação boa, nós muitas das vezes enchemos de orgulho por ter feito algo bom e nós não damos, portanto, a Deus a devida honra e queremos ser louvados fazendo coisas boas para ser visto pelas pessoas, para que o nosso ego cada vez se infle mais e, portanto, nós queremos ser sempre pessoas que devem ser vistas e louvadas pelas pessoas, por outras pessoas. Em terceiro lugar, Santo Antônio também nos diz, se queremos superar a justiça dos escribas e dos fariseus, nós devemos ter, além de tentar de dar honra a Deus, de ter certa desconfiança das nossas próprias ações e pensamentos, nós devemos ter também um desprezo pelas glórias humanas e
pelas honrarias que nós receberíamos das pessoas, porque justamente quando nós queremos agradar a todo mundo, nós na verdade não conseguiremos tanto agradar a Deus, às pessoas e a nós mesmos. É impossível a gente conseguir este nível. Nem o próprio Senhor conseguiu agradar a todos. E em quarto lugar, Santo Antônio também nos diz o ódio que nós deveríamos ter, portanto, a algo e a alguém, é justamente ao pecado, para justamente superar a justiça dos escribas e dos fariseus. Nós deveríamos usar a nossa raiva, aquilo que vem tão pesado dentro do nosso coração, usar essa energia para lutar contra o pecado e contra as forças do demônio que estão cada vez mais se alastrando no mundo. E é justamente assim que nós poderemos superar a justiça dos escribas e dos fariseus com o amor, tentando honrar a Deus sobre todas as coisas, amando o nosso próximo. E ao nosso próximo também, diz Santo Antônio, que nós somos convidados neste domingo a meditar, é sobre justamente a caridade. Ao nosso irmão cabe sempre o amor. As pessoas que estão ao nosso redor, seja os nossos pais, os filhos, os esposos, os amigos, aquelas pessoas das quais nós convivemos, merecem também o nosso amor. Então nós devemos pedir, e pedir sempre que nós não tenhamos uma religião de aparências, uma religião que nós queremos fazer sempre a nossa vontade, seja para ser visto, seja para que numa oração, que é tão bom a gente rezar dentro da igreja, em qualquer outro lugar, a gente na verdade está querendo ser visto e louvado por alguém, mas nós devemos sempre querer, dentro do nosso coração, honrar, acima de tudo, a nosso Senhor. Que o próprio Senhor e sua Mãe Santíssima, que são exemplos de humildade, de verdadeiro amor por cada um de nós, possa também transformar o nosso coração e nos livre desta exterioridade que é tão vã e mesquinha e que nós, muitas das vezes, colocamos toda a nossa confiança e esperança apenas em exercer dentro da igreja ou fora da igreja também para ser visto pelos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.